Olá meninas, seja bem-vinda ao canal Sofá e Elas. Você já me conhece, mas para você que está chegando hoje, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Ellen Araújo. Juntamente comigo, Zilda Ribeiro. E antes de iniciarmos esse canal, este programa maravilhoso, que hoje vai ser uma bênção espetacular, mais algo novo que vai acrescentar sobre a sua vida, edificar a sua vida espiritual e te promover crescimento. Deixe o seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as amigas e olha, você vai ser edificada. E não seja edificada sozinha não, edifique outras vidas lá fora, amém? E nós também temos mais uma convidada, mas a nossa Ellen Araújo vai apresentá-la para vocês, não é, Ellen? Sim, mas antes de apresentar a nossa convidada, que é uma bênção de Jesus, hoje eu quero trazer uma palavra vindo direto do trono celestial para a sua vida, para poder edificar e abençoar cada vez mais a sua vida, que se encontra em João 16, capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Minhas amadas, quantas vezes nós passamos por aflições, por momentos que nós pensamos que só eu estou passando isso, não é, Zilda? Sim. É só eu que estou sofrendo isso, ninguém vai entender a minha dor, porque ninguém consegue compreender o qual sentimento eu estou passando nesse momento. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, Jesus passou por tudo isso. Jesus, antes mesmo da gente ter esse sofrimento, ele já tinha passado, ele passou por humilhação, ele passou por dores físicas, ele passou por tudo aquilo que eu e você um dia ainda irá passar, mas ele deixou, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E você que está passando por uma dificuldade, está passando por uma tribulação, tem de bom ânimo. Crê no Senhor Jesus, que Ele é o Deus que opera milagre, Ele é o Deus que opera maravilhas. E esse cenário na qual nós vivemos é o cenário perfeito para Ele operar esse milagre. Então, minha querida, creia que Ele pode operar um milagre nesse cenário que você está vivendo. Tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e nós em Cristo venceremos também. Amém? E hoje nós temos uma convidada, mulher abençoada de Deus, pastora, mãe Suede de Souza. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, meninas. Boa noite. A graça e paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com vocês aqui, participar. É uma bênção de Deus. Amém. Pastora Suede, nós gostaríamos de saber quem é a pastora Suede, a identidade da pastora Suede. Conte um pouquinho de você para nós. Bom, eu sou a Suede, né? E sou mãe de uma menina de 26 anos, filha de uma pessoa maravilhosa, Dona Eurípia. E sou pastora também, mas acima disso tudo eu sou serva do nosso Deus vivo. Amém. Amém. E pastora, ser pastora já é um peso, né? É uma responsabilidade. Mas isso também tem outros atributos, né? A gente sabe que isso permeia um monte de dúvidas. E a gente quer saber hoje se ser pastora é um chamado ou uma escolha. Ellen, eu acredito que são as duas coisas, porque primeiro Deus nos chama e nós decidimos o que nós vamos fazer com esse chamado. Então, quando Deus me chamou, eu disse sim. Então eu acredito que é um chamado, mas também uma escolha. Amém. Amém. Pastora, e quando foi isso? Quando iniciou seu chamado? Como foi? Porque assim, é pergunta que permeia para todas. Como é que acontece de uma mulher ser chamada pastora? Como que foi? Quando foi isso? Bom, deixa eu contar para vocês lá do início, eu vou contar parte do meu testemunho para vocês. Eu fui chamada para um ministério, eu fui chamada para servir ao Senhor. Eu estava fora do país. O meu primeiro encontro com o Senhor foi nos Estados Unidos. Então eu fui para os Estados Unidos para trabalhar e chegando lá eu tive um encontro com o Senhor. Foi lá que eu me batizei, né, através da vida da pastora Regina, uma mulher de Deus, da Fonte da Vida. Ela continua nos Estados Unidos, isso há uns 15 anos atrás. E depois eu saí dos Estados Unidos, assim que eu me batizei, voltei ao Brasil, fiquei aqui 8 meses
e fui para a Inglaterra. Então tudo se iniciou ali. Mas nessa época que Deus me chamou, eu estava fora da igreja. Eu estava, aquilo que a gente gosta de falar, né? Pé no mundo, pé na igreja. Eu não havia ainda me decidido. Então, um certo dia, eu me lembro bem que foi uma cantora para a Inglaterra, e eu fui para o culto e cheguei lá, e Deus usou tremendamente essa mulher para falar comigo. Só que até lá eu não entendia muita coisa, né? E eu me lembro de uma frase dela, que ela disse sobre Jeremias 1, que ela disse que Deus me chamava como havia chamado Jeremias. Então o Senhor me deu aquela palavra e disse: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido e te constituído profeta às nações. Que forte, pastor. É realmente algo forte. E eu fiquei com aquela palavra, pensando, antes que eu te formasse no ventre, como foi isso? Antes que eu fosse formada, antes da minha mãe engravidar, antes da minha mãe conhecer o meu pai, ele já havia me escolhido. E aquilo ficou ali batendo no meu coração. Mas foi algo que eu esqueci com os dias, né? E com o tempo, Deus sempre... Eu ia na igreja. O importante é que eu estava no mundo, mas eu não deixava de ir para a igreja. E eu me lembro que da pastora Eliane, uma mulher de Deus também, do campo de Campinas, só que eu acredito que agora ela está em Salvador. E essa mulher começou um processo de intercessão pela minha vida. E ela dizia: Suede, eu sei o que Deus tem com você. Amém. E eu me lembro que outra situação, Deus usa essa mesma mulher que havia, essa missionária que estava fazendo um tour na Europa, e ela volta à nossa igreja e disse para mim: Deus vai fazer um reboliço na sua vida. Deus vai mudar toda a sua história e Deus vai te tirar desse lamaçal de pecado que você está. Amém. Amém. Glória a Deus. E é tão aí começou interessante, aí, né? Que você tá falando que ela falando em lamaçal, não é, Ellen? Sim. Quantas mulheres você hoje? Você às vezes tá no mundo, você tá assistindo, tá no mundo, e aí você tá misturado meio a pecado, vida mundana, né? Eu acredito, ela falando, ela não detalhou, mas quando ela fala lamaçal, nós entendemos o quê? Nós entendemos exatamente que nós estamos numa vida de perdição, assim, de esbórnia, sabe? Assim, aquela vida louca, se é que você me entende do outro lado. E Deus chamou ela exatamente nesse momento. Né? É a dúvida que muitas mulheres têm, né? Será que eu posso ter ministério? Mas eu não sou digna. Não, eu quero te dizer nessa noite, nós não somos dignas de nada, mas quando o Pai te escolhe, olha o que ele faz. Continue, pastora. E o interessante no meio de tudo isso, eu gosto sempre de frisar isso e falar isso quando eu estou ministrando em alguns lugares: Deus não desperdiça ninguém. Amém. Não tem ninguém tão corrompido que Deus não possa transformar. Eu sou exemplo vivo disso, meninas. Eu sou exemplo de alguém que eu me olhava e dizia: não tem jeito. A minha família toda olhava e falava: tá aqui a ovelha negra da família. E era exatamente essa pessoa. Improvável, né? Nos últimos dias nós temos falado muito de pessoas improváveis. E eu falo: gente, eu me enquadro nesse grupo de mulheres, de pessoas que eram completamente improváveis. Quando eu olhava para a minha vida, eu pensava: meu Deus, sem condição. Inclusive quando essa irmã, ela ministrou, ela profetizou isso sobre a minha vida, eu estava como Sara, no meu íntimo, eu sorria e eu falava: não, nada a ver com profeta, é porque ela não sabe da minha vida, porque ela não sabe de fato quem eu sou. Porque quando a gente fala de lamaçal, irmão, eu tô falando de lama mesmo, eu tô falando, sabe, das profundezas. E eu tenho certeza que tem alguém aí do outro lado que se identifica comigo. Eu tô te falando de uma vida, sim, de prostituição. Estou te falando de uma vida sim de pecado, uma vida de mentira, porque no que eu fui me envolvendo eu precisava mentir, e um abismo foi puxando o outro. Então, quando alguém falava: Deus te chamou, Deus tem um chamado, ou quando essa pastora Eliane falava: eu estou orando por você, eu dizia: porque ela não sabe de fato quem eu sou. Nós enxergamos pelos olhos naturais, né? E não vê o que está por detrás, o que Deus tem preparado pra gente. E a gente, quando está nessa situação de perdição,
nós não vemos nenhuma solução. Acha que Deus não pode me chamar de acordo das circunstâncias que eu estou vivendo. Nós não acreditamos em nós mesmos, né? Eu costumo dizer que a mulher, ela não sabe o potencial que ela tem em Cristo. É isso, né, pastora? É assim, é o que nos arremete, nós que estamos aqui compartilhando a sua história. Eu já passei por isso também, de achar, não sou digna. Não sou digna. Quem sou eu? Não posso. Esse é o aspecto, né? de não achar digna. De não achar pra digna. Deus nos olhar como filha. Nos olhar não sou digna de Deus olhar pra mim. E eu, além disso tudo, eu sempre tive... haviam-me passado uma visão de um Deus com chicote na mão. Então, sim, no mínimo, eu considerava que o quê? Ele iria me castigar e nunca me amar. Porque na situação que eu estava, o que eu merecia? Castigo. E de fato é o que nós merecemos, né? Mas ele não trabalha conforme que nós merecemos. A graça do Senhor me alcançou. Amém. E não foi um tempo fácil, foi um tempo, como é que eu posso dizer? Foi um tempo que ele foi me conquistando. Eu posso dizer que eu vivi um relacionamento de conquista com o Senhor. E não foi eu que o conquistei, foi Ele que me conquistou. Amém. Porque foi Ele que me amou primeiro. Então, olhando para as circunstâncias, eu lembro muito, a Eliane foi uma pessoa que marcou muito, a pastora Eliane, a minha vida, porque eu ia para a igreja e eu tinha um propósito no coração. Eu aprendi a fazer pão de queijo para vender o pão de queijo na igreja, porque na Inglaterra não se come pão de queijo todo dia, né? Falei, então vou aprender a fazer. Então eu levava uma garrafa de café e eu fazia o pão de queijo e levava para vender, para arrecadar dinheiro para a igreja. Amém. E eu ficava lá no fundo, né? Na minha vida lá, profana, mas lá no fundo para vender, porque já havia algo. Já havia uma semente. Aquela intercessão, aquela sementinha, ela já estava lá. Eu tinha germinando, vontade, mas não conseguia ainda deixar aquela vida de pecado. E eu me lembro que essa pastora foi muito julgada. Porque eles falavam, você não sabe quem ela é, porque acaba que uma pessoa ou outra sabia de fato quem eu era. Né? Então as pessoas julgavam muito ela. Eu lembro que houve uma reunião, porque ela deixava eu fazer o pão de queijo da igreja e o café e levar para vender. Então, para muitas pessoas eu não podia nem estar ali. Ela falava, mas ela não está no altar. E eu não vou jogar a vida dela fora. E eu lembro que eu só fiquei sabendo de tudo isso 2 anos, 3 anos depois dessa situação. E graças a Deus você ficou sabendo disso depois de muitos anos. Depois de muitos anos. Porque é um grande problema que às vezes as pessoas elas não têm o discernimento, pastor. E até mesmo maturidade, né? Isso, de te olhar como, sabe, uma pessoa que Deus te escolheu. Aí as pessoas te julgam, falam, nossa, mas essa daí, você tá falando com ela como se ela fosse alguém. Não, essa mulher é uma perdida. E você abordou outro aspecto, pastora, que é muito interessante. Além desse, do julgamento, do pré-julgamento, sem antes eu te conhecer, eu vou te julgar. Peraí, quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te julgar? E o outro aspecto interessante é o do chicote. As pessoas associam muito. Eu vou servir a Deus? Peraí, mas esse Deus é o Deus de punição? Não. Sabe, chicote. É algo que nós ouvimos da pessoa, às vezes, não querer servir a Cristo, né? Porque ela pensa assim, sabe, eu vou... como que vai ser esse processo? Servir a Deus é cadeia, é prisão, uma punição, é punição. Não é bem assim. Essa sua visão, pastora Suede, que está nos trazendo hoje, é algo que permeia dúvida de muitas mulheres, não só de mulheres. Eu não estou abordando aqui somente o público feminino, eu também abordo o público masculino, porque também é uma dúvida geral de todos, né? Peraí, eu tô perdido? Deus é punição, é um chicote, vai estar ali, sabe? Eu vou perder minha liberdade? A liberdade que eu tenho hoje para servir a Cristo. E é tão interessante quando você aborda a sua história,
uma semente estava dentro do seu coração, mesmo você ali não se considerando tão digna de estar na presença do Senhor, mas você estava ali, mesmo que seria vendendo pão de queijo, um cafezinho lá no fundo, para arrecadar fundos para que você ajudasse aquela igreja. E para um outro lado, mais interessante ainda, você não sabia do que estava sendo falado da Suede, né? Graças a Deus, né, Suede? Porque Graças hoje a Deus. você está aqui. Porque talvez se naquele momento eu soubesse daquilo, seria talvez uma decepção, porque na realidade eu não estava no altar, eu não fazia parte de nada ali, e a minha intenção era ajudar aquela igreja de alguma forma. E essa pastora, ela foi orando. E eu falo que sempre existe um conjunto, né? Paulo planta, Apolo rega, mas Cristo dá o crescimento, é o Senhor que dá crescimento. Então eu fui uma pessoa muito privilegiada, eu tive muitas intercessoras. Deus, em cada lugar que eu parava, Deus preparava uma intercessora. E o interessante é que todas essas mulheres sofriam uma retaliação muito grande por causa da minha vida. A outra foi a pastora Sandra, minha pastora hoje, uma mulher que eu amo em Cristo. A gente sempre brinca, o meu pastor, né, o pastor Augusto, ele sempre fala, se eu peguei o microfone, se eu vou falar de testemunho, ele fala, vem ela falar da pastora Sandra, porque ela foi uma referência, e ela é uma referência de intercessão. Por isso eu sou uma intercessora hoje. Amém. Eu gosto muito de dizer isso, né? Deus me agraciou com muitas mulheres, mas todas elas sofreram muita perseguição porque estavam intercedendo pela minha vida, porque elas estavam pagando um preço em oração pela minha vida. E eu sempre digo, grandes homens e mulheres de Deus, entenda, quando eu digo grande, eu estou dizendo homens e mulheres que vão diminuir ao ponto de Deus crescer muito na vida delas, elas precisam de grandes intercessores. Você pode ver que aonde há um grande homem, uma grande mulher de Deus, houve uma grande intercessão. E há uma grande intercessão. Então eu tive esse privilégio de ter essas mulheres que sofreram um ataque pela minha vida, mas puderam colher o fruto depois, puderam ver o resultado. E para a glória de Deus, para a honra de Deus, eu estou aqui hoje, podendo falar, podendo testemunhar das grandezas de Deus. Amém. Pastora, e aí isso você está contando desde o início. Desde o início, então, bem assim, no início. Esse foi o início da sua caminhada na fé. Mas ocorreu algum testemunho forte para você amadurecer nessa fé? Porque a gente sabe que no início, como você mesma disse, é um pé no mundo, um pé na igreja, ouvindo a palavra, mas às vezes desviando o caminho. Mas o que te fez mesmo amadurecer, fortalecer a sua fé? Meninas, é muito interessante poder abordar esse assunto, porque eu acredito que muitas mulheres vivem isso hoje. Muitas mulheres, muitos homens. Quando eu vim da Inglaterra para o Brasil, eu vim para ficar aqui um mês. Mas esse era o rebuliço que Deus falava. Então, toda a minha vida ficou na Inglaterra. E chegando aqui, Deus literalmente fez o rebuliço, e para a gente resumir um pouco, eu nunca mais voltei para a Inglaterra. E nesse tempo que eu cheguei aqui, eu tomei uma decisão de verdadeiramente servir a Deus de verdade. E eu disse, nunca mais eu vou olhar para trás. E eu sempre fui uma pessoa de decisões. Então eu falei, nunca mais eu quero olhar para trás. Daqui para frente eu vou mudar a minha vida, eu vou seguir. Foi um pouco traumático para mim, porque muitas pessoas falavam muito sobre vestes, né? Não, porque Deus não quer que você use a calça, Deus não quer que você use o brinco, Deus... E era aquela coisa, e eu muito nova na fé. Vocês vão entender aonde eu quero chegar com isso. Então foi uma confusão muito grande. Mas isso foi bom, porque isso me fez tomar uma decisão. Era muita gente falando, e um dia eu subi para o monte sozinha. Eu sempre ia acompanhada. E nesse dia que eu subi para o monte, eu falei, Senhor, eu não quero viver segundo o propósito de homens. Eu quero viver segundo aquilo que o Senhor tem para mim. Então pode tirar de mim tudo que o Senhor quiser. Mas eu quero que o Senhor tire, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu comecei a entender que eu precisava ter um relacionamento, eu precisava ter algo pessoal e não algo intermediário. Que sempre alguém que tinha que falar o que Deus queria falar para mim. Eu falei, se Ele fala com ela, Ele também fala comigo. Então Deus começou um processo de mudança na minha vida. Foi aí que eu
me firmei verdadeiramente nos caminhos de Deus. Então, houve o dia da primeira pregação, que foi terrível, foi um desastre. Eu queria pôr uma caixa na cabeça e sair correndo. E dali eu comecei uma vida de oração, porque eu fui discipulada por mulheres de oração. Então elas me diziam, no mínimo que você pode orar por dia é 1 hora. Então eu cresci com aquilo. Quando eu não oro 1 hora, eu não orei nada. E oração e jejum eu fui crescendo, fui me aperfeiçoando, né? fui estudando a Bíblia. E então, no meio desse processo de Deus na minha vida, eu decidi, meu irmão, eu havia conhecido uma pessoa, e aí entra parte desse testemunho, e um homem de Deus, eu não vou dizer que não era um homem de Deus, porque sim, era um homem de Deus, é um homem de Deus hoje, para a glória de Deus. E nós começamos ali nos relacionar, pastores nos apresentaram, nós começamos um relacionamento e a gente queria abrir um negócio, eu queria abrir um negócio. E o meu irmão é um designer de sapatos, assim, ele trabalha muito bem, então nós decidimos abrir um negócio numa sociedade entre 3. Eu, o noivo, né, que era o namorado na época, e o meu irmão. Então tava tudo fluindo muito bem, estava tudo indo muito bem, né? O ministério andando, eu já estava começando a pregar em alguns lugares, né? E Deus já falava muito comigo e estava tudo muito certo. Então nós começamos esse negócio, começamos uma fábrica de sapato com 60 funcionários, já começamos assim, grande, né? Porque com 60 funcionários já era grande. E uma alegria muito grande no meu coração, de estar naquele negócio, né, e estar também na obra de Deus ali. E isso durou por volta de 1 ano, e Deus começou a usar pessoas para falar comigo e disse, olha, eu vou trabalhar para forjar o seu caráter nesses dias. Eu vou fazer de você um instrumento nas minhas mãos, mas eu vou te forjar no fogo. E eu pensava, gente, né, como assim? E para resumir um pouco desse testemunho, meninas, com 1 ano mais ou menos que a gente estava com essa fábrica começou a dar errado. A gente não sabe explicar bem como começou a dar errado, mas começou a dar errado e nós começamos a ir para um processo de falência. Então, de 60 nós fomos para 40 funcionários, e de 40 para 20, de 20 para 10, e os 10 a gente já não estava conseguindo mais manter. E começou um processo muito difícil. E nessa época eu estava noiva, preparando para casar, né? Aquele sonho de toda pessoa que está em Cristo, quer casar, quer ter família, né? E seguir o ministério ali. Então, chegando um certo momento dessa fase que já estava difícil, né? Eu me preparando para casar mesmo nessa fase. E aí um dia ele viajou a trabalho e para fazer um curso, inclusive, e ele deixou dinheiro para eu comprar as alianças, e meu coração fechou muito aquele dia. Eu falei, tem algo errado, tem algo que não está certo. Minha pastora na época, ela falava, ai Suede, você é muito, para com isso, vive o momento, né? E a gente preparando para fazer os convitinhos lá e tal. Eu falei, não, tem algo errado. E eu entrei num propósito com Deus, 3 dias no pão e na água. Eu falei, Deus, tudo que está oculto, traga para a luz. Tem algo me incomodando. E o Senhor falou comigo faz 3 dias. Então, no 3º dia desse propósito, ao meio-dia, eu me lembro bem, o rapaz que fazia as alianças tinha acabado de sair da fábrica. A gente ainda com aquele projeto, com aquele sonho de reerguer a fábrica, né, investindo dinheiro que tinha ali. E nesse dia, ao meio-dia, eu me lembro desse dia como se fosse hoje, eu ia entregar o meu propósito. Naquele momento, o rapaz tinha acabado de sair dali e o telefone tocou. Quando o meu telefone tocou, eu atendi, era do número dele, só que era uma moça que me ligou. Eu atendi e falei, oi. E essa moça falou, quem é você? Eu falei, sou a Suede. Ela falou, o que você é de fulano? Aí eu falei, noiva. E aí ela, como assim? Eu não acredito, hein? E foi aquela decepção, né? Porque
nós estávamos noivos, mas ele estava com a outra pessoa na praia na época. Nossa. Hoje a gente ri, né? decepção. Mas não foi fácil. E naquele dia descobrir aquilo foi muito difícil. Uma semana depois que isso acontece, nós entendemos que a fábrica tinha ido à falência e não tinha como mais reerguer aquilo. Uma decepção muito grande, porque nós começamos aos funcionários que nós não devíamos, e eu posso falar isso porque nós não devíamos aquelas pessoas, a gente pagava tudo muito certo, só que nós não administramos como deveria. Na realidade, nós não havíamos feito as coisas como deveria, como a lei previa. Né? Por isso a gente tem que ser cauteloso, principalmente quem está administrando, quem tem negócios, quem tem funcionários. Então, eles faziam as horas extras, mas nós não tínhamos nenhum documento deles assinado, que nós havíamos pago, que aquelas horas extras estavam todas corretas. Né? Então, nós pagamos um preço muito alto por falta de administrar como deveria administrar. E aquela semana foi uma semana de muita decepção também para mim, porque as pessoas que eu mais havia ajudado, que eu mais tinha dado a mão, elas estavam me levando à justiça. Quando chegava a intimação, eu falava, não acredito. E eu pensava, Deus, parece que o mundo estava desabando na minha cabeça naquele momento. Mas isso não foi o mais difícil, não foi a falência, não foi o mais difícil, o término daquele relacionamento que eu queria tanto, que eu almejava tanto, que eu sonhava tanto. E isso aconteceu numa época que eu dedicava a minha vida, eu poderia dizer para você, 100% a Deus. Eu vivia a fábrica muito pouco, a minha vida era para orar por pessoas, era para falar dessa fé, dessa verdade que Deus libertava, que Deus sim realizava sonhos. Olha para minha vida, está tudo acontecendo aqui, meu castelinho estava construído. Então, de repente, nós recebemos uma notícia. Minha irmã estava na Inglaterra e ela me liga e disse, Wade, olha, eu fui diagnosticada com câncer já no estágio 4. Aquilo foi o pior de tudo. Então, à beira da falência, a vida sentimental destruída, e aí veio o câncer. E nessa época, frisar para vocês, a minha família ainda, boa parte dela, não havia confessado Jesus. E quando chegou a notícia da minha irmã, foi o maior baque. Eu olhei para Deus e falei, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O certo não é fazer tudo certo e tudo vai dar certo, porque eu ainda era muito nova na fé. Eu ainda estava trilhando um caminho. E por que o Senhor está permitindo tudo isso? O que eu fiz para passar tudo isso? Então, essas eram as perguntas que eu fazia. E assim, pastora Sueli, só te cortando momentaneamente. Quantas das vezes você pode estar passando por isso aí? E observe que tudo, exatamente tudo que ela passou foi uma prova, uma provação de Deus, de fé. E nós que estamos aqui ouvindo, nós estamos sentindo a história que ela está contando de uma forma impactante sobre nós. E observe atentamente a forma que ela conduziu isso, porque se vocês estão observando, ela foi uma sequência de decepções que ela teve. Foi a perda de um sonho na vida sentimental, que era o noivado, a perda de um segundo sonho, que era a realização financeira em uma empresa, em um negócio, que por vários pontos no qual ela mesma citou, não deu certo, desencadeou no fracasso. E o terceiro ponto, que é a vida familiar, no qual ela descobriu uma doença maligna sobre um ente querido no qual ela amava tanto. E são circunstâncias que, se você não está na rocha, você surta, entrega os pontos e chuta o barco. Eu não quero mais servir esse Deus. Desiste da caminhada. Desiste da caminhada da fé. E
Continue nos contando. E no meio de tudo isso, eu me lembro bem que nós falamos para minha irmã, volta para casa, vim embora. Então era a frustração dela de voltar, e ela estava voltando numa época que nós havíamos investido na nossa casa, né? Nós temos uma casa juntas, eu e ela, onde a nossa família mora, né? Minha mãe, meus sobrinhos ali. E eu me lembro que quando ela chegou, né? Foi aquela coisa, e eu lembro de uma coisa que uma voz dizia: é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Amém. Amém. Glória a Eu Deus. lembro que esse dia foram dias que me marcaram, porque nós ainda estávamos indo na fábrica, né? E eu lembro que chegava pessoas lá e nunca houve um tempo que eu tive que falar tanto de fé. Quando a pessoa saía, eu olhava para Deus com a cara bem brava e eu falava: eu não entendo porque o Senhor faz isso. Mas eu não deixava de falar, porque eu falei, eu entendia que aquele Deus de chicote estavam certo quando eles me falavam que ele era um Deus assim, que ele era um Deus que batia mesmo, rigoroso, que era um Deus que tratava a gente conforme verdadeiro a gente merecia ser tratado. E as pessoas chegavam lá e diziam: ai, Suede, eu preciso que você ore por isso. E eu pensava assim: meu Deus. Eu lembro que eu precisava disso, e como assim? E uma frase que eu esqueci de dizer para vocês: um mês antes da minha irmã nos ligar falando do câncer, Deus havia dito, aliás, Deus havia dito não, uma amiga me ligou e disse: Suede, eu preciso que você vá orar com meu tio no hospital. Eu não sabia que hospital era esse, e eu nem sabia como era Araújo Jorge, porque a gente não tem muita noção até chegar, até viver, até vivenciar, até ir ao local. Exatamente. E foi algo muito interessante que ela falou: eu preciso que você ore com o meu tio. Eu não tenho muito contato com ele, mas eu quero que você vá lá e ore para ele, porque ele precisa. Ela, entenda, ela não era cristã, ela era cristã, mas ela não era evangélica, então ela não tinha esse princípio do confessar Jesus. Mas eu senti que você precisa ir lá para ele confessar Jesus, para ele não morrer sem Cristo. E eu olhei e falei assim: nossa, como assim? Ela nem é. E aí eu fui. Eu lembro que o motorista desse namorado me levou. E quando eu cheguei lá, eu fui para a ala terminal. Então eles me deixaram entrar na visita. Eu cheguei, já estava todo preparado. E quando eu entrei, que eu fui na ala terminal, que eu vi aquele mau cheiro e pessoas ali só esperando uns minutos para morrer. E eu lembro que quando eu fui orar com esse homem, ele estava com aquele Trasquetomia. Exatamente esse nome aí. e o mau cheiro era muito grande. E eu orei com ele ali, fiz a confissão da fé com ele ali. Mas dentro de mim eu falei: Jesus, não me traga aqui mais, porque eu não dou conta. Eu não dou conta disso aqui. Eu falei: não faça isso comigo, dentro de mim. E eu saí, parecia que o cheiro daquele hospital estava impregnado em mim. E eu saí com aquilo, falei: Deus, eu não tenho estrutura para isso aqui. E eu lembro que eu entrei no carro e meio falando ali com Deus, assim, o menino: tá tudo bem, isso aí? Eu falei: tá tudo bem. E continuei falando com Deus. E não me traga aqui. E mal sabia eu que um mês pra frente eu estaria lá dentro de novo. Em um processo, mas não com alguém distante. Alguém até mais doloroso. Alguém que era íntimo meu. Alguém que ia doer. Porque vendo aquele sangue. senhor, doía. Eu me compadeci muito, mas nada se comparava à notícia que a minha irmã de sangue, a minha irmã que era provedora na família, a minha irmã que zelava por todo mundo, com ela estava acontecendo aquele processo. Então, quando ela chegou, né, quando eu fiquei sabendo a notícia, a primeira coisa que eu lembrei foi que quando eu disse para Deus: eu não dou conta, eu não consigo. E quando eu falei, eu não conseguia, Deus me fez entender. Essas coisas, essas situações, esses processos de Deus nos fazem entender que nós somos mais fortes do que pensamos ser. Que nós conseguimos mais do que aquilo que nós pensamos. Mas por que nós conseguimos? Porque nós conseguimos em Cristo. Porque em Cristo você não faz sozinho. Em Cristo você tem o auxílio do Espírito Santo. Por isso que um dos nomes dele é auxiliador. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Então, quando a minha irmã chega,
com o câncer, passando todo o processo da fábrica. Era um processo todos os dias, era um cobrador na porta todos os dias. Eu não estava acostumada com aquilo, eu estava acostumada a honrar as minhas dívidas em tempos certos. De repente eu já não podia mais fazer aquilo, porque eu já não tinha mais condição, já não sabia o que vender, eu já não sabia mais o que fazer e nem aonde correr. E a dor do sentimento, né? A dor de ter sido traída, a dor de ter sido trocada, era terrível. Era um misto que só quem vive. Havia momentos que eu saía assim, ia para o monte, e eu sentava em um lugar e eu ficava das 6 às 10 da noite sem mexer a cabeça, tentando entender tudo o que estava acontecendo comigo. Eu falava: Senhor, me dá graça. A minha respiração doía. Havia momentos que eu não conseguia falar. Então, há momentos que você não vai conseguir falar. Mas quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele entende gemidos, ele entende lágrimas, mas ele entende gemidos, às vezes são inexprimíveis. Amém, Jesus. Às vezes o meu coração ficava com raiva de Deus, e eu posso falar isso abertamente, porque era a verdade que estava em mim. E eu pensava comigo: isso era muito ruim, né? Deixando a minha família passar por isso, que vergonha, traição. E eu queria que Deus matasse. Foi um dos processos do perdão na minha vida, entrou aí. Naquele momento Porque você tinha uma desiludida, vingança, né? magoada, machucada. E entenda, eu não estava só magoada e machucada com o que estava acontecendo aqui. Eu estava magoada e chateada com o que estava acontecendo no mundo espiritual, porque eu achava que eu não merecia aquilo. E nesse momento você não pensou em desviar, em largar a fé, afastar? Olha, eu nunca pensei em retroceder, porque, como eu disse pra você, eu sempre fui uma pessoa muito decidida, mas eu estava decepcionada com Deus. Eu até li um livro que eu indico muito, do Filipe Yancey, que se chama Decepcionado com Deus. E eu me vi decepcionada com Deus, mas eu não falava para as pessoas. Eu não deixava ninguém ver aquilo que estava. Todo mundo que vinha eu orava, e todo mundo que vinha eu falava que ele era bom, e eu falava que estava tudo certo porque ele estava no controle. Mas dentro de mim era um turbilhão. E Era uma guerra. É tão assim, porque você é pastora. Aí quantas pessoas se apoiavam em você? Nessa época eu ainda não era pastora, eu era uma diaconisa. Mas Nessa já ocasião. tinham chamado. Mas tinha chamado. Já tinha Já estava engajada. E eu me lembro que nessa ocasião, eu me lembro o dia que eu fui ao médico com a minha irmã. Foram 3 coisas que me marcaram. O dia que o noivo chegou de Porto de Galinhas. Nossa. Tem que ter estrutura. O dia da decisão de descer as portas foi muito difícil, porque eu havia vendido uma casa, era o que eu tinha, né, para abrir um negócio, então tudo estava ali. Então eu estava acostumada com um salário de 15 mil reais, que eu vim de fora ganhando isso. Então eu estava acostumada a ganhar, e uma das coisas que Deus me ensinou, eu sabia dar, eu não sabia receber. Então eu sabia cuidar das pessoas, mas eu não sabia receber cuidado. E eu era muito orgulhosa, eu precisava do processo. Na verdade, você precisava ser quebrada por Deus. Exatamente. E forjada. Deus estava forjando o seu caráter, e Ele estava mostrando: peraí que eu vou te mostrar quem é Suede. Porque você se via, é tão interessante, ela se via perfeita. Ela se via uma serva maravilhosa. Exatamente, eu me via exatamente uma serva. Falei: gente, eu sou ótima, porque crente igual eu é difícil. A santidade era algo... Eu tinha alguns princípios, o princípio da santidade, eu prezava muito, eu era aquele crente, se eu faltasse o culto, é porque só se eu estivesse morrendo. Aquela pessoa disciplinada, eu limpava a igreja, eu pintava a igreja, eu aprendi a fazer galinhada, porque para vender na igreja. Então tudo que eu tinha, eu me desfazia para investir na igreja. Então eu achava que ser crente era isso. Então eu tava... eu era perfeita. Essa disponibilidade para a obra. Né? Eu falo: gente, é difícil alguém ser igual eu. Né? E eu me lembro que eu tinha essa visão de mim. Né? E Deus falou: peraí, que eu vou realmente mostrar quem você é. Né? Você precisa saber de fato. É como eu vejo você contando, pastora Suede, é como se Deus te abrisse, te esquadrinhasse, tirasse todos os seus órgãos para fora e dissesse para você: agora olha o jeito que eles são.
Exatamente, a gente leva aquele susto, né? Então, nesse processo de tudo isso acontecendo, de todas as coisas se movendo, eu falava, faz um milagre. Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. E eu entendi algo nesses últimos dias. Muitas vezes nós estamos buscando um milagre quando nós precisamos de um processo. O milagre não te dá aquilo que o processo te dá. Amém. 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 Assim, você fechou essa parte. Eu acredito que teve a cura da sua irmã. Teve. E o meu testemunho é um testemunho muito longo e eu preciso, né, resumir pra gente ganhar tempo. Mas eu me lembro quando tudo aconteceu, o cabelo dela era muito grande na cintura, porque nós, na nossa família, nós sempre gostamos de cabelo muito grande. Então eu cortei o cabelo faz muito pouco tempo. Então eu lembro do processo de cortar aquele cabelo, de cair, o processo de quando o noivo chegou, né? Ela chegou e nós fomos no médico, e eu lembro que a médica foi muito dura, e a médica olhou e disse assim, o tratamento dela é paliativo, e nós vamos tentar por isso, então vai operar ela vai tirar a mama, e ela foi se jogando falei, Deus, e eu olhei pra ela assim, respirei, eu falei, esse é o seu diagnóstico, agora eu vou esperar o de Deus. Falei, vamos, Ana, levanta. E a minha irmã, né, desabando ali. Mas para resumir isso para vocês, ela passou um grande processo, mas Deus havia prometido a cura. No dia da cirurgia da minha irmã, que era para retirar a mama, acredite, o câncer estava solto, ele não tinha raiz. Então ela não tirou a mama, ela não tirou a mama, ela é totalmente curada hoje. Amém, ela glória a Deus. Ela tem um casamento, ela é casada com um inglês, um casamento abençoado, porque o sonho dela era casar com um homem inglês. E Deus fez maravilhas. E por causa do processo da minha irmã, Deus curou, Deus curou e salvou toda a minha família. Eu tive o privilégio de batizar o meu pai praticamente aos seus 80 anos, batizei minha mãe também, né? E os meus irmãos todos vieram a Jesus, e eu tinha uma promessa, que toda a minha casa serviria ao Senhor. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O relacionamento terminou, mas eu e essa pessoa hoje temos um bom relacionamento como amigos, porque, né, ele errou. E uma coisa que eu quero trazer para vocês é que eu queria que Deus matasse ele na época. Eu sou tão filha, tão boa, que Deus mata esse homem. Esse homem não merece ficar vivo, e eu era uma pessoa assim, muito difícil de perdoar. Sentimento da vingança, né? Muito sentimento de vingança. E um dia Deus usou um programa de televisão, 4 horas da manhã, e disse pra mim, por que você quer que eu mate ele? A mulher olhava pra mim, eu olhava pra um lado pra ver se tinha mais alguém ali, mas era pra mim. Eu liguei a televisão 4 horas da manhã, e estava passando um programa, e a Ludmila Feber estava lá falando naquele programa, e ela falou, você que sentou aí agora, você que acabou de sentar, por que você quer que eu mate ele? Quando foi com você quis que eu tivesse misericórdia. Então nós temos um senso, né? Quando para mim misericórdia, quando para ele justiça. Né? Nós queremos misericórdia para nós, mas para aquele que nos ofendeu, esquecendo daquilo que Jesus disse, né? Que nós precisamos amar os nossos inimigos como ele nos amou. Então nesse processo foi um processo de tratamento. Eu não precisava do milagre, eu precisava do processo. O processo trouxe cura na vida da minha família, né? Trouxe salvação. A fábrica, ela não se ergueu mais nas minhas mãos, né? Nem nas mãos desse ex-namorado na ocasião, mas o meu irmão se tornou um grande homem de Deus. Hoje ele é um evangelista e ele está começando o negócio dele novamente. Amém. E o Senhor, na época, eu sentei no sofá um dia e eu falei, como é que eu vou viver? E eu pensava, eu vou embora para a Inglaterra. E Deus disse, nunca mais. Lá você só vai para fazer a minha obra. E um dia eu sentei e falei, Deus, como é que eu vou viver? O que eu vou fazer? Eu escorei a cabeça e fiquei, me mostra alguma coisa. E o Espírito Santo disse, você vai vender semijoia. Eu falei, Deus, como que é isso? Eu nunca tinha vendido aquilo, eu não sabia nada. E Deus falou, eu vou te mostrar tudo. Gente, e eu fui pra Campinas de motoboy. Eu tinha um amigo que ele fazia o motoboy fiado pra mim, o Walter, e aí nós fomos.
fomos para Campinas. E a primeira lojinha de bijuteria que eu entrei, e a mulher me enfiava tudo. Então eu ia com R$200, que era tudo que eu havia conseguido. E aí eu pegava algumas coisas e era tão feio. Tudo que eu pegava era tão feio. Aí eu colocava numa sacolinha normal mesmo. E aí eu ia. As pessoas iam orar e eu falava, você quer ver semijoia? Eu vendo semijoia. Não tinha nem muito jeito para aquilo. E aí as pessoas levavam um brinco, levavam outro. E eu quero te dizer algo. Quando Deus coloca algo nas suas mãos, por menor que seja, quando é Ele que faz prosperar. Eu paguei dívidas de R$10 mil vendendo bijuteria. Amém. Bijuteria. Eu fui pagando as minhas dívidas. E quando eu olhei para aquilo, eu estava pagando as minhas dívidas. E foi um tempo que Deus me ensinou a receber. Eu lembro que eu tinha uma célula com 40 mulheres. Você acredite, minha célula tinha 40 mulheres. E as pessoas chegavam, recebiam muito de Deus naquele lugar. E elas falavam, ai, deixa eu ver esse brinco, deixa eu ver aquilo. E eu percebi que elas estavam comprando aquele brinco horroroso para me ajudar. E Deus começou um processo na minha vida. E eu comecei a ter que receber. Então, às vezes eu recebia uma oferta e eu chorava. Eu falava, que humilhação. Eu nunca precisei que eu fosse passar por isso. Porque eu estava acostumada a dar. Então eu costumava ir na igreja e dar boas ofertas, ajudar pessoas, porque eu tenho um trabalho social que eu faço também com pessoas carentes. Então, como é que de um dia para a noite você que dá precisa aprender a receber? Então eu quero dizer algo para você, amado para você que está aí do lado. Quando Deus nos chama, Deus ele começa um processo na nossa vida. Então a gente tem que sim aprender a dar, aprender a receber também. Deus vai ensinar tudo que vai cooperar para o reino dele. E eu aprendi nesse processo. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma mulher totalmente curada da fábrica, né? Curada de tudo. E esse processo da semijoia foi aperfeiçoando, viu? Eu fui melhorando. E hoje eu já não trabalho mais com a semijoia, hoje eu trabalho com a prata. Nossa, né? Eu e a minha filha, Deus honrou, né? Deus honrou. Uma loja virtual só com pratas, nós trabalhamos só com pratas e com bolsas também. Nós vendemos bolsa e prata e Deus tem nos sustentado através disso. Deus tem nos honrado através disso. Então, Deus me tirou, e aliás, uma outra situação também. Eu lembro quando Deus falou comigo, você não vai mais ser uma empresária, você não vai mais trabalhar para ninguém, mas eu, Senhor, vou te sustentar. Amém. No primeiro dia eu falei, Jesus, como que é isso? Agora eu vou ter que esperar o irmão levar uma cesta básica. E eu pensava, né, e como se isso fosse desonroso, na realidade não é. Deus sustenta, Deus cuida dos deles. Mas eu precisava aprender esse processo. Havia uma linha de muito orgulho dentro de mim. Então, Deus me ensinou a estar no pouco e estar no muito. Eu passei pelas duas fases. Eu aprendi a ter muito, mas eu também aprendi a ter pouco. E eu vi o quanto isso foi necessário nessa minha caminhada com Cristo. Todo esse processo que eu passei, no final eu entendi que ele não foi para vergonha, que ele foi para honra. Tudo isso me fez uma mulher mais madura, me fez uma mulher de mais oração e me fez uma mulher de mais fé. No momento em que eu mais vivi o problema, foi o momento que eu mais tive que pregar sobre fé. Todos os lugares que eu ia, Deus falou, você vai falar sobre fé, você vai falar sobre fé. Então, o final de tudo isso, eu quero resumir para você, é fé. No final de tudo isso, quando alguém está passando por um processo, eu sempre digo, se você não tem fé, você vai usar a minha fé, porque eu vou compartilhar fé com você. Amém. Esse casamento vai ser restaurado, Amém. Essa empresa vai ser restaurada. Amém. Não é porque a minha não foi restaurada como eu queria, que Deus não vai restaurar. Então eu oro com muitos empresários hoje. Quando eu vou Glória orar no Deus. lugar, eu sempre digo, vai ser grande, você vai prosperar. Eu olho para pessoas que são totalmente improváveis para ser um grande empresário. Eu falo, você vai ser um grande empresário, porque nós precisamos conhecer a grandeza do Deus que nós servimos. Eu sempre oro e digo, Deus vai restaurar o seu casamento. Não é porque comigo não aconteceu aquilo que Deus não vai fazer.
aonde abundou o pecado, vai superabundar graça de Glória Deus. a Deus. E aonde nós fomos feridos, acredite, é o lugar que Deus vai te usar para Amém. sarar pessoas. Amém. E eu falo isso com muita convicção hoje. Eu gosto muito de falar sobre o meu testemunho. A minha irmã anda comigo contando o testemunho das coisas que Deus fez na vida delas. Eu trabalho com mulheres hoje que eram como eu. Mulheres que estavam no adultério, que estavam na prostituição, que estavam no lamaçal como eu. E quando ninguém acredita, eu falo, você vai ser uma missionária, você vai ser uma pastora, você vai ser uma grande mulher de Deus. Deus vai te usar para uma nação inteira. O seu ventre é próspero, ele vai gerar, ele é fértil. E hoje eu vejo essas meninas sendo missionárias, sendo diaconisas. Eu vejo meninas que eu recebo testemunho todos os dias. De filhas na fé que dizem, obrigado porque você orou, obrigado porque você não desistiu de mim. E é isso que me traz ânimo, e é por isso que eu estou aqui também hoje. Para contar isso. Eu fiquei muito honrada com o convite de vocês e poder contar tudo isso e dizer, Deus vai honrar o seu ministério. Essa situação que você está vivendo, Deus vai honrar a sua fé. Continue posicionada, continue crendo, mesmo que às vezes a gente olhe e fale, por que ele está fazendo isso? Querida, ele sabe todas as coisas. Ele tem não só o controle, mas ele tem o governo, a soberania de todas as coisas nas mãos. E ele vai te levantar para coisa grande, acredite. Amém. É notório, né? Ela falou do empreendedorismo, mas o principal, ela falou exatamente da superação de uma decepção, das grandes decepções e da superação com o perdão. E ela também colocou que é possível você ser uma empresária de sucesso. Eu tomo posse dessa palavra até mesmo para a minha vida, para a vida da Ellen, né? E para a vida de quem está aqui conosco, que não aparece nas câmeras, mas que, sabe, ajuda de coração e alma, porque crê que Deus vai honrar duplamente, né? E diante de todas essas colocações, pastor, eu também queria que a senhora passasse para nós também, mulher, ser pastora, diante do preconceito, estar à frente de muitos, né? Ser mãe na fé, ser empresária e enfrentar do outro lado grandes preconceitos. Como é que você lida com isso? Olha, eu sou pastora auxiliar, né? Então eu auxilio os meus pastores, mas mesmo sendo pastora auxiliar não é fácil. Muitas vezes tem um preconceito, e o fato de ser solteira na obra ainda o preconceito é muito maior. Mas eu gosto sempre de dizer algo, Zilda, algo que é muito importante. Você precisa saber no ministério quem você é. Sim. Você precisa saber para o que você foi chamado. Sim. Porque isso vai ser divisor de águas na sua vida. Eu passei por muita decepção, muitas pessoas dizendo, para os meus pastores dizendo, vai deixando ela para você ver muito à vontade. Agora ela toma conta da igreja. Porque mulheres, assim, essas mulheres que são empresárias, então quando você vê, ela vai tomar conta do ambiente. E de fato eu nunca quis aquilo, porque eu sei o meu lugar, eu sei para que eu fui chamada. E isso fez toda a diferença na minha vida. É claro que as decepções vêm, a gente passa por elas, mas a gente precisa entender algo. A gente precisa passar por elas, você não pode parar na decepção. Aquilo que nós estávamos até comentando antes, né? Uma árvore, ela só é apedrejada se ela der frutos, se ela estiver dando frutos. Sim. Então, eu digo que ser pastora nos dias de hoje é um desafio. Manter-se em santidade, ser empreendedora, conseguir conciliar todas as coisas é sim um grande desafio. Mas eu gosto de dizer, com a presença do Espírito Santo, tudo é mais fácil. Todos os desafios ficam mais fáceis. Você já viu? É o que a Bíblia fala, né? Desafio com o Espírito Santo fica fácil, porque Golias fica fácil diante de um Deus tão poderoso, né? Um ventre estéril não é dificuldade para um Deus tão poderoso. Sim. Então, aqui nós somos a imagem e semelhança desse Deus. Então, não é porque você é mulher, não é porque você é homem. Deus chama cada um para o seu lugar, para o seu propósito. Mulher precisa ser mulher, né? E o homem precisa ser homem. Cada um se colocando no seu lugar. Mas eu digo, é desafiador,
mas também é muito gratificante. recompensador, eu digo isso, é muito gratificante, essa seria a palavra. Quando você vê uma mulher restaurada, se levantando, outras pessoas chegando ao pastoreado, lidando com o seu ministério, não tem recompensa maior. Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço, né, Ellen? Com Como certeza. nós estamos aprendendo, né, com a pastora Suede, como você que está aí conosco no sofá da sua casa foi edificado, né, essa noite, porque grandes foram as lições que a pastora Suede nos deixou, não é, Ellen? Tá deixando um legado aqui. Tá deixando um pra nós e legado. pra todos vocês que estão em casa. E que grande legado, né, Ellen, que a pastora hoje nos entrega, né? Independente das decepções, continuar na fé não é fácil, a gente sabe disso. E é um grande exemplo, uma grande mulher demonstrando tanto que foi difícil, todas as dificuldades que ela tem passado, os preconceitos passados, mas ela continuou permanecendo na fé e firme na no rocha propósito. verdadeira. Mas você tinha falado até mesmo da doença da sua irmã, falou da conversão dos seus pais. E como é que foi a aceitação da família diante do seu ministério? Porque, como você disse, antes eles não tinham aceitado a Cristo ainda, né? Então eu acho que teve alguma dificuldade. Teve sim, Ellen, quando eu vim da Inglaterra, né, então eu cheguei aqui e estava todo mundo acostumado com a Suede, aquela Suede que deu muito trabalho na juventude, que foi mãe solteira aos 15 para 16 anos, né? E a minha mãe, eu dei muito trabalho, né, para minha mãe, então mesmo já aos 30 anos, quando eu cheguei da Inglaterra, aos 30 e alguma coisa, a visão é aquela pessoa que dá trabalho, aquela pessoa que... Então quando eu comecei... Então eu vivi um tempo da minha vida que Deus fechou todas as portas antes dessa fábrica acontecer, foi coisa de 1 ano e 7 meses, e Deus havia me tirado tudo. Eu gosto de dizer que eu fui Jonas no barco de muita gente, aonde eu emprestei dinheiro todo mundo faliu, porque o tratamento era comigo. Cuidado com esse tipo de Jonas, quando Deus está tratando, não coloque a sua mão. E então nesse período Deus tirou tudo de mim, então de 15 mil a nem R$1 por mês. Era um processo, era um tempo que eu vivia para orar. Então eu comecei a verdadeiramente ter uma vida de oração. Então eu orava por volta de 4 horas por dia, porque eu só tinha paz se eu estivesse orando. Eu sentia uma angústia, algo terrível, que eu só tinha paz se eu estivesse orando. Então eu ia para o ciclo de oração cedo. Ao meio-dia, se tivesse alguma oração, eu também estava procurando para ir. Às 3 horas eu ia para a tarde da bênção, à noite eu ia para o culto e de noite eu queria ir para a vigília. A minha vida era essa. Isso não era comum para os meus pais. Então o fato, se eu não tivesse um desses lugares, eu estava orando dentro de casa ou então lendo a Bíblia. Aí a minha mãe falava, não, vocês podem procurar um psicólogo, porque a Suede não está certa da cabeça, ela não voltou. Já estava doida. Ela não voltou certa, né? Porque não era algo comum para ela. Minha mãe muito católica. E foi essa dificuldade, então ninguém acreditava muito no começo. Eu lembro que um irmão meu disse assim, essa foi muito boa, ele disse assim, se a Suede virar crente, eu viro também. E ele falou, e se ria, dava gargalhada, depois você vai ser. Ninguém te dava Você credibilidade. vai ser crente, você vai ver. E eu comecei, então, com o passar dos dias, eu era aquela pessoa que não tinha credibilidade dentro de casa. Com o passar do tempo, que eles foram vendo a minha vida com Deus, o meu compromisso com Deus, e eu fui me tornando um exemplo dentro da minha casa. Eu fui me tornando assim, da ovelha negra, aquela pessoa de confiança dentro de casa. E algo muito interessante, que hoje a minha família toda me respeita como mulher de Deus. E não só isso, eu sou a conselheira da família. Amém. Eu sou aquela que, se tiver acontecendo alguma coisa, todo mundo liga, olha, a Suede ora, Isso é olha, a dupla Suede honra de vem Deus. aqui em casa orar. Deus trouxe reconhecimento dentro da minha casa. Mas foi um tempo muito difícil. No tempo do processo foi muito difícil. Mas você é crente desse jeito, a sua vida assim? Eu fui muito questionada dentro da minha própria casa, né?
Então, até que tudo foi acontecendo. E quando eles foram vendo, Deus me honrando, Deus honrando a minha fé, Deus curando através de mim, Deus curou a minha mãe de uma leucemia. Os médicos disseram que ela já estava entrando por um grau. E um dia Deus falou, bota a mão na cabeça dela. Eu falei, Deus, ela não confia, ela não crê. E se eu falar e não acontecer, porque eu ainda tinha aquela dúvida dentro de mim. Deus falava para mim, eu vou mudar o resultado do exame. E eu coloquei a mão na minha mãe e ministrei sobre ela a cura. E falei, a senhora está curada. Quando a senhora chegar naquele médico, a senhora não vai mais ter leucemia. E foi exatamente assim que aconteceu. E aí eu lembro um dia ela ligando para minha tia, que era muito católica, porque ela já faleceu, e ela dizia, a Suede orou comigo. E ela disse que Deus estava mudando o resultado do papel. Antônio, você não vê que eu cheguei lá, pois não é que o médico disse que eu não tinha mais nada, que eu nem precisava tomar remédio. Aí ela foi para a igreja, aí ela foi contar um testemunho na igreja de uma amiga nossa, que era vizinha de porta da gente. E desse tempo, a visão começou a mudar, porque Deus começou a cumprir, Deus começou a falar e Deus começou a cumprir, Deus começou a me usar para os vizinhos, aí para os amigos que vinham. Deus já estava trabalhando no meio dos seus ali. E aí, naquele lugar de vergonha, se tornou um lugar de dupla honra. Amém. No lugar onde eu fui a vergonha, Deus também me fez ser honra dentro da minha casa. Então eu falo que esse processo de Deus, ele foi lindo na minha família, porque as minhas sobrinhas, todo mundo, tia, então a tia Suede, então é normal as pessoas, hoje eles me veem como um exemplo, hoje eu me tornei a tia Suede, o exemplo de oração. Não, eu oro porque a minha tia ensinou a orar. Não, eu oro porque a minha tia ora de madrugada. É assim, olha, tal hora você pode vir aqui porque ela tá orando. Não, porque eu tenho uma mulher de Deus em casa. Isso eu não falo isso, querido, com muita humildade no meu coração, porque foi um processo, mas eu percebi que nós podemos nos tornar exemplo para outras gerações. Eu me tornei exemplo dentro da minha casa, ou seja, da vergonha à dupla honra, do lamaçal de pecado a uma vida de santidade, mas foi um processo. E isso é tão interessante que às vezes a gente quer dar murro em ponta de faca, Sim. ministrando, pregando, evangelizando, e dentro de casa as pessoas te conhecem. Então o exemplo vivo é você. Você vai ganhar as pessoas para Cristo com o seu próprio exemplo. E isso é tão interessante você dizer, porque hoje as pessoas, elas querem o ministério lá fora, mas elas esquecem que o ministério começa dentro de casa, começa na família. Com 15 anos de idade eu saí de casa. Quando foi para eu começar a minha vida com Deus, o meu ministério, o meu chamado, a primeira coisa que Deus fez foi me devolver para dentro da casa dos meus pais. Porque no lugar que você foi vergonha, você precisa também ser honra, você precisa honrar o nome do Senhor dentro da sua casa. Então, Deus me levou para dentro da minha casa para me tratar primeiro, porque eu não conseguia ficar dentro da casa da minha mãe. Deus falou, vai começar aqui seu ministério. Então não adianta você querer começar algo lá fora, sendo que a sua casa não está alicerçada. Quando a minha casa foi alicerçada em Cristo, Deus diz, agora eu posso te enviar para as nações. Agora eu posso te enviar. Então eu fui enviada depois que a minha casa foi alicerçada. Esse é o princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que, eu me esqueci o livro, agora depois da Covid a gente fica meio esquecido, né? Mas ele diz que aquele que não cuida primeiro da sua casa, ou seja, ou que não governa, posso usar esse versículo também, se você não governa bem a sua casa, então você não está apto para governar nada da parte de Deus. E tem muita gente aí fora governando bem lá fora, mas esquecendo que o princípio é dentro da sua casa, começa dentro da sua casa. A Suede, meu marido, é terrível, querido, ora. Suede, minha esposa, ela é uma mulher rixosa. A Bíblia diz que o Senhor pode transformar a água em vinho. Amém. É isso que ele faz, ele Amém. transforma. Comece dentro da sua casa. Talvez você pense, Suede, por que ainda não aconteceu na minha vida? Porque talvez ainda não aconteceu dentro da sua casa. E Deus quer te levar, querido, nesses dias, a começar um ministério dentro da sua casa. Deus nos parou, eu quero deixar isso, meninas. Hoje, Deus nos parou esses dias. As pessoas dizem assim, nós colocamos a máscara porque a máscara é isso, porque... Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus está tirando as nossas máscaras nesses dias. Deus está mostrando para nós quem realmente nós somos dentro da nossa casa. Porque maridos que não ficavam dentro de casa teve que ficar e conviver. Esposas que não sabiam conviver com os filhos.
Agora vão ter que conviver, porque a escola era a mãe e era o pai dessas crianças. Então o que Deus fez? Peraí, deixa eu te dar a oportunidade de ter um lar alicerçado. Meninas, porque eu acredito em algo. Se Jesus voltasse hoje, 80% ou 90% da igreja estaria comprometida. Porque nós estamos tão focados lá fora. E estamos esquecendo que o reino começa aqui dentro. O reino começa na nossa casa. Suede, eu não tenho filho, o reino começa com o seu marido. O reino começa com você. Não adianta você querer administrar nada de Deus lá fora, se você não administrar a sua casa antes. Amém. É verdade, amém, né? Glória a Deus. São tantas edificações, né, no qual você nos passou hoje, que ouvindo a sua história, pastora Suede, nós entendemos que o quanto nós podemos aprender, Sempre. o quanto nós podemos acrescentar e o quanto podemos ser transformadas por Deus, né? E diante de todo esse cenário que você nos apontou, nós gostaríamos de finalizar com uma pergunta, não é, Ellen? Para a sua vida, de qual que é o conselho que você nos deixa diante da sua rica e vasta experiência nos contada nesta noite? Não desperdice ninguém. Não desperdice ninguém. Deus tem um propósito. Naquela vida que você olha e diz, não tem jeito para essa pessoa. Talvez a pessoa está tão envolvida no mundo de drogas, tão envolvida no mundo de prostituição, talvez no mundo de adultério. Você diz, Suede, não tem jeito. Tem jeito, meu querido. Tem jeito. Para Deus, ninguém é desperdiçado. Eu gosto muito de... quando Paulo escreve a carta a Filemon, falando ali de Onésimo, né? Quando você olha para a vida daquele homem, era um ladrão, né? Tinha fugido do seu senhor, era ali um ladrão, e Paulo disse que ele foi gerado e que havia se tornado servo fiel. Nós temos tanto exemplo dentro da Bíblia, e hoje eu sou o exemplo, hoje eu sou a Bíblia, né? Para vocês lerem. Nem eu acreditava. Então o exemplo que eu quero deixar para vocês hoje: não desperdice ninguém. Ninguém é tão ruim que Deus não possa transformar, que Deus não possa libertar e que Deus não possa colocar em uma outra posição. Eu digo sempre uma posição de honra, porque servir a Deus é sempre uma grande honra. Falar do Evangelho, como eu me sinto honrada hoje de estar aqui contando esse testemunho, falando das grandezas do que Deus fez na minha vida, na minha família, de tantas coisas que Deus fez. Amém. E Ellen, ouvindo a pastora Suede contar a história dela, eu me identifiquei muitas vezes. E você? Parece que a história se repetiu aqui. Eu ouvindo ela falar, eu me vi em várias situações. Sim. E aprendi também com a vivência dela. Que às vezes o pessoal de casa tá passando por alguma dessas circunstâncias. Isso. E tá pensando, meu Deus, agora é o fim. Agora acabou tudo. Eu não tenho mais, não vejo luz no fim do túnel, eu não vejo saída para esse problema. E trazer esse testemunho para nossa realidade é ver a luz no fim do túnel, é saber que Cristo está conosco. É ver uma saída. É ver uma saída. É ver uma saída no fim do túnel. Porque mulher ou homem, ou quem quer que seja que esteja conosco aqui no sofá, talvez você é um empresário aí diante da sua casa, e quantas coisas erradas você já fez até agora, quantos investimentos errados e o retorno que não está tendo. Nós estamos em meio à pandemia, nós estamos em meio a um cenário caótico, onde muitos estão buscando escapes, saídas. Deixa eu ver se eu consigo uma resposta aqui, deixa eu ver se eu consigo uma resposta ali. Mas nesta noite, eu quero te dizer em nome de Jesus que a sua resposta, ela está em Cristo. Amém. A sua resposta, a sua saída, ela está em Cristo. Por maiores que sejam as suas aflições, por maiores que sejam as suas dores, por maiores que sejam as suas dificuldades, em Cristo você encontra uma saída. Em Cristo você encontra uma direção. Em Cristo você sabe o caminho no qual você precisa trilhar para trilhar um caminho de sucesso. Isso seja na vida empresarial, isso seja na sua vida ministerial, isso seja na sua vida sentimental.
Então, hoje, com o testemunho da pastora Suede, foi um direcionamento para mim e para você. E como foi enfocado aqui várias vezes que da decepção ela galgou o perdão, e o perdão fez com que ela alcançasse uma superação, e essa superação ela foi galgada como sucesso. E o sucesso na vida dela, como ela bem frisou, ela foi forjada. E para que nós sejamos forjados, é necessário que a gente passe pelo fogo. E passar pelo fogo, querido, dói. Dói muito. É penoso, é doloso passar pelo fogo. E é o processo que você precisa passar para que você venha amadurecer. É necessário que você venha cicatrizar para ter crescimento. Para quando você olhar para trás, você falar, eu passei por aqui. E aí eu consigo te ajudar. Hoje ela é uma intercessora. Hoje ela é uma pastora. Hoje ela é uma mulher que a família dela, que não acreditava nela, hoje a família pede socorro, pede auxílio. Quantas das vezes ela mesma falou, eu como pastora eu ia orar, e aí eu falava assim, a minha vida, ela pensava, a minha vida não tá assim, mas era Deus forjando o caráter dela, era Deus trabalhando com ela. Então Deus tá trabalhando com você também, Deus tá forjando o seu caráter também, Deus quer restaurar, Deus quer te salvar, Deus quer mudar a sua história, Ele quer mudar o seu cativeiro. O que você tá esperando para entender que Cristo é a saída da sua vida, não é, Ellen? Amém. Não é? E nós estamos acabando, né? Tudo que é bom, né, pastora? Amém. Chega ao fim. E eu quero te dizer, histórias de mulheres são muitas, são numerosas, mas a nossa história de mulher, ela é uma história diferente. Ela é uma história que coloca Deus em primeiro lugar. É uma história que Deus é que trilha o nosso caminho, o nosso sucesso, ou até mesmo o nosso fracasso. Porque nós não vivemos só de vitórias em vitórias. Nós também temos decepções, nós temos dores. Mas nós entendemos e aprendemos que é necessário para o crescimento. E eu quero te dizer que nós estamos preparando novas histórias para você. Essa foi mais uma história edificante de mulher para mulher, né? Com essas lindas, essas pérolas, pastora Suede, Ellen Araújo. E nós vamos despedir de você. Mas compartilhe o nosso vídeo. Leve para outras vidas que estão precisando ouvir o amor de Deus, ouvir o perdão de Deus, porque Deus é contigo. Nós agradecemos mais essa oportunidade de compartilhar a sua casa, o sofá com você, não é, Ellen? Sim. Eu espero que você, assim como nós, tenha sido edificada, abençoada, e que você também abençoe outras vidas, encaminhando esse vídeo para suas amigas, para os seus amigos, no local de trabalho onde você estiver. Se você ainda é estudante, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar muitas vidas, e eu tenho certeza que a sua vida também será transformada, não é mesmo, Zilda? Sim, isso mesmo. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, com a certeza e na vontade do Pai primeiramente. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau!